Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o professor José Parreira e hoje a gente vai iniciar uma playlist nova aqui, né? A gente vai começar a falar sobre termologia, né? Então vamos iniciar a nossa frente D sobre termologia, beleza? Então vamos lá aqui para a gente começar. Olha só, essa é a nossa aula de número 1, frente D, e a nossa aula de hoje é sobre termometria. Mas antes da gente entrar na aula propriamente dita, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o nosso vídeo, ative o sininho para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo no canal, compartilha com seus amigos, tá, o nosso canal para que mais gente possa ter acesso aos conteúdos tragos aqui. Beleza? Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje sobre termometria. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui, deixa eu só sair da frente aqui das definições. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é temperatura. O que é a temperatura? Então, assim, a gente tem uma definição didática sobre temperatura. Temperatura, ela vai ser definida didaticamente, né, para fins pedagógicos, como sendo equivalente ao nível de agitação térmica das partículas, beleza? Das partículas de ar que compõem a nossa atmosfera, por exemplo. Então, num dia com temperatura muito elevada, significa que as partículas de ar que compõem a nossa atmosfera estão muito agitadas, tá? Beleza? Essa é a definição de temperatura. O que significa, professor? Dá para explicar melhor? Claro que sim. Vamos entender melhor esse conceito aí. Olha só. Então eu tenho aqui dois cubos aqui, né? Vamos supor que tem um mesmo gás dentro desse cubo. Esse cubo é formado aqui, ó, por várias partículas, beleza? Então no cubo número 2 aqui, ó, conforme vocês estão vendo aí com o mouse, a indicação nesse cara aqui, as partículas estão mais agitadas do que nesse outro cara aqui, ó. Então, isso significa que a temperatura desse cubo aqui é maior do que a temperatura desse. Porque temperatura mede o nível de agitação térmica das partículas que compõem o seu sistema. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um sisteminha fechado aqui, um gás dentro de um cubo com paredes adiabáticas, por exemplo. Então, isso significa que o meu sistema ele é isolado. Então, quanto mais agitadas estão essas partículas de gás aqui dentro, maior é a temperatura dele. Beleza? Nesse caso aqui, ó, elas estão mais agitadas do que neste outro caso. Então, significa que a temperatura do número 2 aqui é maior do que a temperatura do número 1. É bem tranquilo de entender o conceito de temperatura, não é verdade? Nível de equivalente ao nível de agitação térmica das partículas. Tudo bem? Vamos prosseguir? Então vamos lá, vamos falar agora sobre medida de temperatura, né? Vamos falar sobre as escalas termométricas, né? Como que eu faço para medir a temperatura? Eu meço a temperatura utilizando um termômetro. Mas qual que é a escala desse termômetro? Então a gente tem ali basicamente três escalas. A escala mais comum que a gente está acostumado, que é que a gente utiliza aí diariamente, né? A escala Celsius, beleza? Mas também existe a escala Fahrenheit e existe a escala Kelvin. Tá? Vamos para a gente traçar um padrão ali entre essas escalas de medida de temperatura. A gente utiliza ali basicamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Beleza? A gente pega ali a temperatura em que a água congela no nível do mar ali, né? A pressão atmosférica no nível do mar. Então você pega lá a temperatura em que a água congela e a temperatura que a água ferve, a temperatura que a água entra em ebulição. Então, na nossa escala, na escala Celsius, que a gente utiliza aqui no Brasil, a temperatura em que a água congela, né, a temperatura de fusão da água é o 0 grau, ali no nível do mar, obviamente, e a temperatura em que a água entra em ebulição é 100 graus Celsius, tudo bem? A nossa escala Celsius é essa do meio aqui, ó, de azulzinho. A gente tem a escala Fahrenheit aqui, ó, que está em lilás, e a gente tem em verdinho aqui a escala Kelvin. Vamos falar da escala Kelvin? A escala Kelvin ela é a escala absoluta, a escala científica, tá? Porque o Kelvin ele vai do zero até o infinito. Então, por exemplo, o 0 grau Kelvin
é o zero absoluto. Não existe temperatura negativa na nossa escala Kelvin, beleza? Assim como a gente tem aqui a temperatura a escala em Fahrenheit, tá? A escala em Fahrenheit, ela vai do 32 até o 212. 32 graus é o ponto de fusão da água na escala Fahrenheit, assim como o 212 é o ponto de ebulição da água em Fahrenheit, beleza? Essa temperatura aqui em Fahrenheit ela é muito comum nos Estados Unidos, tá? Eles adotaram essa escala de medida de temperatura como sendo a escala deles, tá? E, enfim, a gente tem essas três escalas aí. E você deve estar se perguntando aí, professor, como que faz para eu transitar entre essas escalas? Como que faz para eu saber qual é o equivalente em Fahrenheit de uma temperatura em Celsius? Ou qual que é o equivalente em Kelvin de uma temperatura em graus Celsius? Ou vice-versa? Então, olha só, eu sei que você está curioso sobre isso, e para a gente converter essas temperaturas é bem tranquilo, é bem simples. Tá? É só a gente utilizar essa formulazinha que você está vendo aí no quadro. Tá? No quadro não, ó, o professor é acostumado com quadro. Você está vendo aí na tela. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, TC, temperatura em graus Celsius. E a gente tem aqui TF, temperatura em Fahrenheit. Então, por meio dessa formulazinha aqui, a gente consegue converter graus Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para graus Celsius. Beleza? É um processo bem tranquilo, bem simples. Vamos supor que você tem aqui 50 graus Fahrenheit e você quer saber qual é o equivalente desses 50 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, no lugar do TF, você coloca o 50 e faz a continha, bem simples. 50 menos 32, 18. 18 dividido por 9, 2. Passa esse 5 multiplicando, 2 vezes 5, 10. Então, significa que 50 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 10 graus Celsius, beleza? Aí, outra coisa importante, como que eu faço para transformar de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin? Eu uso essa nossa fórmula aqui de baixo, olha só. Você vai ter a sua temperatura em Celsius, ela vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273, tá? Eu coloquei vírgula 15 para a gente ser bem específico, né? Bem categórico com as unidades, com os números ali certinho, né? Mas você pode utilizar o 273 tranquilo, sem problema nenhum, tá? Então, esse C aqui é a temperatura em Celsius, K é a temperatura em Kelvin e o 273 é uma constante. Beleza? Esse 273 aqui seria o zero absoluto em graus Celsius. Tranquilo? É só substituir o K por zero. 0 menos 273 é menos 273. Então, o zero absoluto é o zero Kelvin, é equivalente a menos 273 graus Celsius. Beleza? É bem simples. Aí é só a gente pegar os exercícios e praticar, e substituindo as informações ali em cada uma dessas variáveis aí e calcular. Bem tranquilo. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso? Vamos falar agora de uma coisa muito importante que é o calor, tá? Por que que o calor é importante? Porque a gente usa o conceito de calor muito errado no nosso cotidiano, beleza? Quem nunca aí chegou assim num dia muito quente, falou, nossa, hoje está muito calor, né? Ai, aqui dentro dessa sala tá fazendo muito calor, dentro desse carro tá muito calor, liga o ar-condicionado aí, né? Porque tá muito calor aqui, fisicamente isso tá errado. Beleza? Não calor não é sensação térmica, calor não é o inverso de frio, tá? O contrário do frio, hoje é um dia muito frio, então o contrário disso seria um dia muito calor? Não, tá errado. Tá? A sensação térmica é quente e frio. Hoje é um dia muito quente, hoje é um dia muito frio, mas calor não. O que é calor então? Calor é um fluxo de energia, tá? Qual que é a definição de calor? Eu coloquei aí na tela para você que calor é o fluxo de energia de um corpo a outro devido à diferença de temperatura. Tá? Beleza? Professor, que definição difícil. Né? Não é uma definição fácil, você entendendo o conceito, você nunca mais vai errar isso, tá? Então, calor o que é? Você tem dois corpos, um corpo A e o corpo B. O corpo B tem maior temperatura do que o corpo A, então o fato deles terem temperaturas diferentes faz com que flua a energia do corpo B, que tem maior temperatura, para o corpo A de menor temperatura. Essa energia que saiu do corpo B
e foi para o corpo A, é o que a gente chama de calor. Tá? Então, calor é uma energia em movimento, é uma energia em trânsito, beleza? O que que provoca essa troca de energia? O que que gera o calor? Diferença de temperatura. Beleza? Então, se eu tenho dois corpos, um com uma temperatura maior do que o outro, isso vai gerar uma troca de energia entre eles. Essa troca de energia, essa energia em movimento, é o que a gente chama de calor. Beleza? Então, o calor, o sentido do fluxo de energia, o sentido do calor é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tudo bem? Beleza? Esse fluxo de calor, essa troca de energia entre os corpos, ela se dá até o momento em que os dois corpos estejam com a mesma temperatura. Beleza? Então, até que o corpo B esteja com a mesma temperatura do corpo A, eles ficam trocando calor entre si, né? Energia, no caso, energia. O calor sai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico significa mesma temperatura. Equilíbrio igual, termo, temperatura, temperaturas iguais. Tudo bem? Tranquilo? Vamos dar prosseguimento aqui? Vamos entender aqui um pouco mais sobre os vários tipos de calor que a gente tem. Então a gente tem ali o calor específico. O que é o calor específico? Vamos ler a definição ali. Calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Então, o calor específico, cada tipo de material, a água, enfim, vamos pensar no outro material aqui, sei lá, o iodo, enfim. Cada tipo de material vai ter o seu próprio calor específico, tá? É tabelado isso daí. E é a quantidade de calor, de energia necessária para variar 1 grau Celsius daquele material. Beleza? Vamos entender aqui agora o que é calor sensível e o que é calor latente. Eu vou explicar para vocês, depois eu coloco a definição ali. Então, olha só, calor sensível é aquele calor necessário para variar a temperatura de um material. Beleza? Então você tem lá, por exemplo, a água a 20 graus Celsius. Aí você coloca a energia nela, você adiciona calor, coloca o calor, né? Energia em movimento. Então você insere energia, insere calor nessa água, ela sai de 20 graus Celsius e vai para, sei lá, 30 graus Celsius. Então, que calor que você adicionou? Que tipo de calor é esse? É o calor sensível, porque ele variou a temperatura do meu objeto qualquer sem provocar uma mudança do seu estado físico. Tá? A água estava líquida, ela continuou líquida. Beleza? O que é mudança do estado físico? É a água sair do líquido para o gasoso ou do líquido para o sólido e assim por diante. Ela vai mudar o seu estado físico. Já o calor latente, ele é aquele calor que faz com que o meu material, o meu objeto, ele mude o seu estado físico. Tudo bem? Então ele saia, sei lá, a água estava no estado líquido, você adicionou calor latente sobre ela, ela vai e muda o estado físico, vai direto do líquido para o gasoso ali, entendeu? Então mudou o estado físico, calor latente. Variou a temperatura sem mudar o estado físico, calor sensível. Tudo bem? Tá, eu vou... essa definição eu coloquei aí no slide para vocês, está aí a definição, né, do que é calor específico, calor sensível e calor latente. É a mesma coisa do que eu acabei de explicar. O calor latente, ele tem uma formulazinha que está aqui, ó, você está vendo ela aqui. A gente vai representar sempre calor segundo o Sistema Internacional de Unidades, que é o que a gente utiliza como base, né? É a letra Q maiúscula, tá? Então o calor latente ele é proporcional à massa do meu material vezes esse L maiúsculo aqui, que é uma constante, tá? Cada material vai ter uma constante. Essa constante L ela é medida ali no ponto de ebulição e no ponto de fusão, no ponto em que o meu material muda o seu estado físico, tudo bem? Então cada material vai ter uma constante que mede ali a sua mudança de estado físico. Tá, isso aqui é tabelado, o exercício te fornece, a gente vai fazer exercício sobre calor latente, mas não agora. Quando a gente, na nossa aula de calorimetria, a gente trabalha um pouco mais a parte matemática por trás desses conceitos aqui. Beleza? Olha só, vamos resolver exercício? Porque afinal de contas é resolvendo o exercício que a gente consegue fixar melhor o conteúdo.
Tá, vamos lá para a questão número 1, né? Questão número 1 diz assim, ó: o calor é uma forma de energia sobre a qual é correto afirmar. Então, na verdade, o que o exercício está querendo é que a gente analise aqui as afirmações sobre calor que ele nos traz. Então, vamos lá. A afirmação, a letra A diz assim para a gente: calor é definido como sendo a energia mecânica média contida entre os corpos. Nada a ver, né? Calor não é energia mecânica. Calor é energia térmica em movimento, é um fluxo de energia que se dá entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. Então, letra A está errada, vamos para a letra B. É definido como sendo energia cinética total contida em um corpo. Energia cinética é a parte da energia mecânica associada ao movimento. Então, se um corpo está em movimento, ele tem associado a ele energia cinética, tá? Mas no caso aqui, não serve para gente, tá? Calor não é energia cinética, tá? Calor é energia térmica em movimento, tudo bem? Então vamos para a letra C. É definido como sendo a energia que flui entre corpos devido à diferença de temperatura desses corpos. Opa, encontramos a nossa resposta correta. Está aí a definição de calor. Ó. É definido como sendo a energia que flui entre corpos devido à diferença de temperatura desses corpos. Calor é uma troca de energia, é um fluxo de energia de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura. Tudo bem? Gente, essa é a nossa aula. Tá? Não se esqueça de curtir, compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Um abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula.